Oi, meu nome é Emily e nesse vídeo eu vou explicar o funcionamento das interfaces e o polimorfismo em Java. Uma interface em Java é um tipo de referência que é similar a uma classe, mas que é utilizada para especificar um conjunto de métodos que uma classe deve implementar. Vamos imaginar o seguinte cenário: temos várias classes de tipos diferentes de fruta. Cada classe ela precisa ter um nome, uma cor e um tipo diferente de textura. Então, visualmente, as classes ficariam dessa forma. Cada bolinha representa uma classe de uma determinada fruta diferente, que teria um nome, uma cor e uma textura. Para criar essas classes, seria necessário repetir várias vezes os mesmos métodos. E se futuramente precisasse adicionar outras características, a gente teria que mudar em todas as classes e adicionar os novos métodos, o que seria bastante trabalhoso. Se adicionássemos tipo, um exemplo seria espécie da fruta. Então, cada classe, teríamos que fazer essa modificação e adicionar um novo tipo de método aqui dentro. Então, fazer de uma a uma, se forem mais de 100 classes, seria bem trabalhoso. Então, uma forma de otimizar o tempo e também deixar o código melhor seria através das interfaces. Visualmente ficaria dessa forma. A gente criaria a interface fruta e dentro dela teríamos os métodos que queríamos trabalhar com cada uma das classes correspondente às frutas. Então, teria o nome, a cor e a textura. E se futuramente a gente quisesse adicionar novos métodos, era só adicionar na interface. E implementar nas classes das frutas. Elas já iriam, obter os métodos automaticamente através da interface. As interfaces elas são fundamentais para a programação orientada a objetos em Java, pois permite a definição de métodos que devem ser implementados por qualquer classe que decida implementar a interface, sem fornecer a implementação desses métodos. A gente só precisa especificar qual tipo de saída que vai ter dentro desse método. As interfaces permitem a criação de um código mais flexível e desacoplado, facilitando a reutilização e também a manutenção do código. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é do polimorfismo. O polimorfismo ele permite que objetos de diferentes classes eles sejam tratados como objetos da mesma classe base. Isso é possível porque diferentes classes elas podem implementar os mesmos métodos. Então, se eu tenho duas classes que possuem os mesmos métodos, eu posso criar um objeto instanciando a determinada classe e os métodos daquela classe eles terão um comportamento diferente da outra classe. Da mesma forma que a outra classe ela terá um métodos que se comportem de maneira diferente da outra classe também. Um exemplo seria uma interface animal que será implementada nas classes cachorro e gato. Então, se eu tenho uma interface animal com o método fale, eu vou implementar essa interface nas classes gato e cachorro. E cada uma ela vai ter um comportamento diferente para aquele método. Ao criar um objeto animal, eu posso instanciar um tipo diferente e chamar o método correspondente àquela classe que instanciamos. Então, se eu criar um um objeto animal do tipo gato, eu posso, através do polimorfismo, chamar o método fale, que vai me retornar o que corresponde à classe gato. Porque como criamos um gato, a gente está instanciando um animal do tipo gato e dentro do método fale desse gato, ele vai retornar o que corresponde à classe gato. Da mesma forma, na criação do novo objeto cachorro, eu vou instanciar um cachorro e, através do polimorfismo, ao chamar o método fale, ele vai me retornar um comportamento diferente do objeto gato que criamos anteriormente. Então, é assim que funciona o polimorfismo. Agora a gente vai fortalecer os nossos conhecimentos através de um exemplo de código de como a gente implementa uma interface. Então, no exemplo, a gente vai criar uma interface, figura geométrica, que vai possuir os métodos get tipo de figura e calcula área, juntamente com as classes círculo e quadrado, que terão que implementar essa interface e adaptar os métodos.
Com o IntelliJ aberto, agora a gente vai criar a nossa implementação de acordo com o exemplo. Vamos criar uma classe do tipo interface com o nome figura geométrica. Com a interface criada, agora a gente vai implementar os métodos que essa interface ela vai ter. Então, vamos criar os métodos calcular área e o getTipo de figura. Então, vão ser métodos públicos. O primeiro vai ser do tipo double, ele vai retornar um double para a gente, que vai ser o nosso calcula área. E o nosso outro método vai ser retornado uma string, que vai ser o nosso getTipo de figura. Com os métodos criados, agora a gente vai precisar criar as classes círculo e quadrado. Para calcularmos a área do círculo e do quadrado, a gente precisa adaptar eles conforme as necessidades. Então, para calcular um círculo, a gente precisa do valor de π e do raio, e para calcular um quadrado, a gente precisa do lado desse quadrado. Então, vamos criar a classe círculo. Dentro da classe círculo, a gente vai ter os atributos privados, que vão ser do tipo double, que vai ser o valor de π, que vamos colocar como sendo 3,14159, e também o valor do raio, que vai ser repassado no construtor na hora de criarmos o objeto. Então, vamos criar o nosso construtor, que vai passar o raio como atributo e colocar esse raio correspondente ao valor do atributo que queremos. Agora vamos implementar a interface nessa classe círculo. A gente usa o implements e escreve o nome da classe que a gente quer. Então, a gente quer a figura geométrica. Clicamos nessa lâmpadazinha e implementamos todos os métodos clicando em OK. Os métodos já vão aparecer aqui automaticamente e agora a gente só precisa adaptar. Então, no getTipo de figura, ele vai retornar o nome círculo, porque é o tipo de figura que ele é. E para calcularmos a área, a gente vai calcular usando o valor de π, que é o valor que a gente já atribuiu aqui, e multiplicar pelo raio ao quadrado. Então, a gente usa math.poll para calcular o raio ao quadrado. Então, é só escrever esse método do Java, colocar o valor que a gente quer calcular ao quadrado. Da mesma forma, a gente poderia fazer colocando raio vezes raio. Mas assim fica melhor e mais fácil. Então, vou colocar dessa forma. Terminamos o círculo, agora a gente vai para o quadrado. Vamos criar a classe quadrado. Na classe quadrada, a gente precisa apenas do lado para poder calcular a área. Então, ela vai ter apenas um atributo, que ele vai ser um atributo privado do tipo double com o nome lado, que vai ser repassado na hora de criarmos o nosso objeto através do construtor. Então, a gente cria o nosso construtor com os parâmetros lado, que vai assumir o valor lado quando for criado no objeto. Agora, vamos implementar a nossa interface e vamos implementar os métodos e adaptar. Aqui em getTipo de figura, ele vai retornar quadrado, e no calcular área, para calcular a área de um quadrado, a gente só precisa multiplicar o lado ao quadrado. Então, vai ser math.poll, lado e lado. Eu já criei um main aqui com o funcionamento de tudo, com os objetos já criados e vou explicar como vai funcionar. Então, a gente criou um objeto, figura geométrica, com o nome C, e instanciamos um novo círculo com o raio no valor de 5. Da mesma forma, a gente criou uma figura geométrica com o nome Q, e instanciamos um novo quadrado com o lado 4. Agora, nessas strings, a gente vai pegar o getTipo de figura através do polimorfismo. Então, como são métodos iguais, a gente está, através do polimorfismo, pegando valores diferentes de acordo com o comportamento dos métodos em cada classe. Então, figura 1, ela vai pegar o tipo de figura do círculo, e figura 2 vai pegar o tipo de figura do quadrado. Então, quando for imprimir aqui, vai aparecer valores diferentes em cada um dos prints. Da mesma forma, o resultado, que vai calcular a área do quadrado e a área do círculo. Então, no resultado 1 vai ter um valor, no resultado 2 vai ter outro valor, justamente por usarem métodos diferentes, métodos que atuam de maneira diferente.
Então, ao executar, vamos ter os valores correspondentes ao círculo e também ao quadrado. Então, o círculo, a área dele vai ser esse valor e o quadrado, a área dele vai ser esse valor. Então, é assim que funcionam as interfaces em Java. Se eu quisesse criar um novo método, era só adicionar aqui e implementar ele nas outras classes. E eu já poderia adicionar aqui outra coisa, apenas criando o método e chamando na classe. Então, já estaria funcionando certinho.